Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Que seja incrível, que seja maravilhoso, cheio de graça. Eu oro para que venha sobre você e os seus uma imensa provisão de favor. Favor é tudo, um dia de favor pode mudar anos da nossa vida. E eu profetizo favor na sua vida. Em nome de Jesus, todo favor que você precisa, em nome de Jesus, creia em Deus e se levanta. Creia na verdade da palavra de Deus e não nas mentiras que Satanás conta, lança seus dardos para que você pense pensamentos mentirosos. Pensa no que você está pensando. Por favor, você já parou para anotar os pensamentos que regularmente estão aí na sua mente, para que você possa tomar consciência daquilo que é mentira, que está totalmente desalinhado da palavra? Você precisa tomar consciência desses pensamentos mentirosos, enganosos. E aí, o diabo não terá mais poder de manipular você. Pensa isso aqui. E o que é pior, nós podemos pensar um pensamento satânico acreditando que é nosso. E podemos ficar lá, na esteira da vida, acreditando em mentiras e não saindo do lugar. Não. Nós precisamos nos levantar com força, crendo na verdade da palavra de Deus. A palavra é a verdade. E quando você conhece a verdade, ela te liberta. É conhecendo a verdade que você sofre uma libertação. Por que tem pessoas se arrastando? Porque acreditam em mentiras. Por que tem gente que não tem energia para nada? Porque a pessoa está entupida de mentiras. Tem gente que está doente, imunidade baixa, emoções doentes, uma mente doente. Por quê? Porque acredita em mentiras. A mentira adoece. Quando você acredita em mentiras, você fica doente. Você fica doente emocionalmente, o seu físico adoenta. Você não tem forças. A mentira de que você não pode, não consegue, não é para você, todos conseguem, você não, só para você é mais difícil, demora mais. Não é o que Satanás trabalha para levar as pessoas a acreditarem? Só na minha vida que não acontece, para mim tudo é mais difícil, eu não sou tão inteligente, eu não sou bonito, eu não sou esperto, eu não sou uma pessoa brilhante, eu não posso isso, eu não posso aquilo, e a pessoa vai mergulhando num poço de frustração, de decepção, e ela perde as forças, aí ela já não coloca a energia que deveria colocar. E aí vai fazer algo, muitas vezes aquilo não funciona, porque ela já não acredita que vai funcionar mesmo. E aí dá errado, né? E aí ela se frustra ainda mais. E aí ela fica ali, patinando.
andando ao redor da mesma montanha de problemas, de reclamações, de frustrações, de decepções, um cansaço, que não é, na verdade, não é um cansaço físico, mas acaba se tornando, porque o espírito está morto, a alma está abatida, e aí o corpo não tem força para nada. E o que a pessoa vai fazendo? Ela vai se maltratando, ela vai judiando dela mesma, ela não tem esperança. Então, aí ela não se cuida, ela não come o que deveria comer, ela não investe na vida dela, porque é como se ela não valesse a pena. É como se, ela acredita que ela não vale a pena, a vida não vale a pena, que nada está valendo a pena, sabe? Nada. Ela não está indo a lugar nenhum. E ela começa a entrar num processo de desistência. E às vezes eu vejo pessoas desistindo, ela começa desistindo de pequenas coisas, sabe? E ela vai soltando, soltando, e algumas chegam num ponto de soltar tudo, né? Elas desistem até da vida, até de viver, porque elas já não acreditam mais, porque elas estão, o quê? Cheias de mentiras. Elas acreditam em mentiras, elas pensam mentiras, elas alimentam sentimentos mentirosos, elas dão ouvidos a vozes mentirosas, elas acabam sendo atraídas por um padrão mentiroso. Como alguém me contou, que até os filmes que a pessoa assistia, as séries, um dia ela se deu conta, ela disse que foi após um programa, que ela buscava para a vida dela tudo que era dramático e sofrido. Ela nunca buscava algo alegre, divertido, não. Ela foi entrando num processo de decadência onde ela queria ver documentários de morte, filmes dramáticos, de muito sofrimento. Tudo que a pessoa buscava era algo que remetia a trevas, a fracassos, a derrotas, histórias fracassadas. Ela se deu conta, mas ela disse: eu não tinha consciência, que eu estava mergulhando num poço de fracasso mesmo, onde eu atraía aquilo para mim, eu me enchia daquilo. Era como se eu quisesse me maltratar sem me dar conta disso. E também me apoiar. Olha, não é só a minha vida que está tão ruim. Olha quantas histórias de pessoas que perderam, fracassaram. E ela disse: bispa, um dia você estava falando e você foi colocando luz, você foi clareando. E ainda você fez a pergunta: por que você só busca, só se atrai por coisas negativas, fracassadas, nebulosas? Por quê? E ela parou e começou a fazer essa pergunta para ela. E ela chegou à conclusão que ela estava buscando se amparar. Ela via a vida dela como tão assim ruim que ela precisava buscar coisas, né, que eram até piores, como um consolo para ela. Ela era atraída por aquilo, né? E ela disse que ela era atraída e ela atraía também. Porque ela disse que até numa consulta
a pessoa que sentava do lado dela era uma pessoa para baixo, com aquela frequência baixa, só falando negativo, um mau humor. Às vezes ela ouvia a pessoa falando ao telefone, só reclamando, a pessoa brigava com a atendente, estava de mau humor, reclamando de tudo. Ela disse que Deus abriu a mente dela. E ela começou a ver que ela atraía tudo que era ruim. Mas por quê? Porque ela acreditava em mentiras. Em mentiras. E o diabo é o pai da mentira. Ele só mata, rouba e destrói. E ele quer que você realmente acredite que não tem saída, que não tem jeito, que não tem como a sua vida ser abundante. Ele quer que você acredite na mentira, que só com você que não acontece. Que acontece com todo mundo, mas não com você. Que você nasceu para sofrer mesmo, para ser um fracasso mesmo. E sabe o que ela disse? Que ela começou a ter prazer. Ela se deu conta que ela estava tendo prazer na dor. Que ela já estava em busca da dor mesmo. Que ela não se sentia bem se ela não se sentisse mal. Ela precisava se sentir mal. Ela precisava ter um problema, que era a forma que ela encontrou para existir. Olha que coisa macabra, demoníaca. Não. Em nome de Jesus. O Senhor não foi aquela cruz para que você vivesse uma vida pequena, rastejando. Não, 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 não. Não. Sabe, um dia alguém disse para mim que ela ouviu no coração dela: você não é um verme. Para de viver como se você fosse um verme. Aí, quando você é pisado, você reclama, mas você tem vivido como um verme. Ela disse que aquilo fez ela até se levantar da cadeira, porque ela disse que era dessa forma mesmo. Ela agia como um verme, ela se via como um verme, como uma pessoa sem valor. E aí se desesperava quando as pessoas desprezavam, tratavam ela mal. Ela não se amava, não se respeitava, agia da pior maneira e não se conformava quando as pessoas tratavam ela da maneira que ela provocava as pessoas tratarem. Então, em nome de Jesus, você precisa acreditar na verdade, não nas mentiras de Satanás. O diabo é mentiroso, ele mentiu desde o início. Ele é o pai da mentira. E ele quer que você acredite que não tem jeito, não tem saída, não tem porquê, não vale a pena, que a sua vida não vale a pena, que você não vai conseguir, que você não vai sair do lugar, que é tarde demais, é outra mentira. Satanás trabalha para as pessoas acreditarem. É tarde demais, viu? É tarde demais, esqueça. Você não vai conseguir nada. É tarde demais. Você errou demais. Você falhou demais. Decepcionou. Passou de hora. Você não sai daí. Para. Pode parar. Nem tente, porque vai dar errado. São mentiras e mentiras. Tem gente que tem sucumbido às decepções, complexos, todo tipo de complexo, uma falta de identidade, e a pessoa está sendo esmagada, achatada dia após dia, numa pressão, numa opressão, medo, um desânimo, e ela não percebe que o problema é espiritual.
É um problema espiritual e ela não está lutando de forma espiritual. O diabo quer você entregue, que você desista mesmo, desista de tudo, dos sonhos, dos projetos, desista de você, desista da família, desista de viver. Ele quer que você desista de tudo. Mas você não vai permitir isso. Não, você não vai. Você vai se levantar em nome de Jesus. Ó, levante-se, Balaque, e escute. Escute atentamente, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. E não é filho de homem para que mude de opinião. Acaso ele fala e não age conforme sua palavra? Acaso ele promete e não cumpre? Ele fala uma coisa e aquilo não acontece? Não, a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta vazia. E talvez você vem cedendo às mentiras de Satanás e tem uma autoestima baixa, não tem autoconfiança, não confia nem em Deus, nem em você, nem no que Deus colocou em você. Por quê? Porque você acredita no que o diabo tem falado, mas não acredita na palavra de Deus. Você tem cedido à incredulidade e pensado os pensamentos diabólicos. Mas olha isso aqui. Acaso ele fala e não age conforme a sua palavra? Acaso ele promete e não cumpre o que prometeu? Ah, bispo, mas eu não vivi. Ué, mas ele responde fé. Como você vai viver a glória de Deus pensando no pior, alimentando o pior, cedendo para o pior? Fui trazido aqui para abençoar. E agora ele está abençoado. Como posso mudar isso? Porque Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E agora vem a palavra. Esse povo é abençoado. E vai vir mais bênçãos para eles. Ninguém pode mudar isso. Gente, isso é forte demais. Quando você crê em Jesus, você se torna uma pessoa abençoada. E ninguém pode mudar isso. Está ouvindo? Ninguém. Foi trazido aqui para abençoar e agora ele está abençoado. Como posso mudar isso? Ele não vê desgraça em Jacó, nem enxerga nada de errado em Israel. O Eterno está com eles. Tudo que nós precisamos. Que o Eterno, que o Senhor esteja conosco. E eles estão com ele, proclamando louvores ao seu rei. É isso aí. Por isso que você precisa adorar. É a forma mais poderosa de batalha espiritual. É forte demais. Lembra do rei Josafá? Que venceu uma guerra, foi por uma guerra impossível, louvando? Deus os trouxe do Egito. Suas forças são como as de um boi selvagem. Uau! Não há magia que possa prender Jacó. Você está ouvindo? O Senhor nos tirou do mundo para nos fazer grandes, pessoas grandiosas, abençoadas. Nós temos a força do boi selvagem. Não há magia que possa prender Jacó. Quer dizer, não vale encantamento contra o povo de Deus. Ninguém pode amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. Meu Deus.
As pessoas olharão para Jacó e Israel e dirão: que grandes coisas Deus tem feito. Ei! As pessoas olham para o povo de Deus e vê exatamente isto. Grandes coisas o Senhor tem feito pelo seu povo. Vejam, um povo está se pondo em pé como um leão. O rei das feras, atiçado. Imagina, o Senhor nos compara como um leão, o rei das feras, atiçado. Incansável, porque o leão quando foca, meu querido, saia da frente. Infatigável, infatigável, infatigável. Tá ouvindo como nós somos comparados a isso aqui, ó? O Senhor está falando de nós, do povo dele, de você. Ele está falando de você, que isso é isso aqui. Você pode não estar acreditando nas mentiras de Satanás, mas você é isso aqui, ó. E se você acreditar, é assim que você vai se comportar. Porque você se comporta de acordo com a sua fé. De acordo, seja feito conforme a sua fé. É a máxima da Bíblia. Seja feito conforme a sua fé. Se você acredita que pode, você pode. Mas se você acredita que não pode, você não pode. Gente, é simples assim. Se você crê certo, você age certo. Se você crê errado, você vai agir errado. Se você acredita em mentiras, é óbvio que você vai se mover conforme essas mentiras. Incansável, infatigável, até que sua caçada acabe. Ele vai até a caçada acabar. E coma e beba até ficar saciado. Quer dizer, ele vai até tudo se concluir. É assim o povo de Deus. O povo de Deus se levanta e ninguém pode deter o povo de Deus. Ninguém pode deter o povo de Deus. O povo de Deus se levanta e não se deita enquanto não devora a sua presa, como está na NVI. Levanta. Em nome de Jesus, a Bíblia diz que somos mais que vencedores, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra, que depois que o nosso Deus deu Jesus para nós, o que Ele vai nos negar? Ele nos mandou pedir, buscar e bater. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Se você está vivendo uma vida aquém, ao invés de viver uma vida abundante, uma vida rasteira, pequena, é porque você tem acreditado em mentiras. É por isso que você tem esse resultado. Porque quando nós acreditamos na verdade, nós nos movemos de acordo com a verdade. Por isso que tem que conhecer a verdade, e a verdade te liberta. Ei, levanta. Porque quando o povo de Deus se move, atrai montões de bênçãos. É isso aí. Quando o povo de Deus foi se movendo aqui nos dias de Ezequias, para semear no reino e foi se movendo em fé, o povo foi aqui, ó, olha aqui, ó. Vamos começar no 6. Os filhos de Israel de Judá que moravam na cidade de Judá também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões e no 7º mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendizeram o Senhor, o seu povo. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Olha o que eles responderam. Então o sumo sacerdote Azarias da casa de Zadok respondeu: desde que o povo começou a trazer estas ofertas, a se mover em fé.
A casa do Senhor temos comido e temos fartado delas e ainda tem sobrado muita coisa. Por quê? Por quê? Porque quando o povo se moveu em fé, doando, com generosidade, com entrega, com louvor, com adoração a Deus, aqui ó, porque o Senhor abençoou o seu povo. E esta grande quantidade é o que sobra. Quando o povo se moveu em fé, de todas as maneiras, você vai ver, leia todo o texto. Limparam o templo, voltaram a adorar, a participar da Páscoa, que seria a nossa Santa Ceia, tiraram a idolatria, voltaram a adorar, a dizimar, a ofertar, a agir a fé. Deus abençoou tanto o povo, que eram montões e montões de bênçãos que sobrava. Tinha sobras. Por quê? Porque o povo se moveu em cima da verdade. Quando você se move da maneira certa, você faz o que funciona. O que funciona? Buscar a Deus, priorizar a Deus, adorar a Deus, ser uma pessoa generosa. E o que se atrai? Montões de bênçãos. Acredita na verdade. Deus está falando com você. Acredita na verdade, no que eu li para você. Deus tem o melhor para a sua vida e você foi chamado para viver uma vida poderosa, abundante. Deus tem montões de bênçãos para você. Deus tem poder, tem vitória para você. Ele te abençoou e ninguém pode amaldiçoar. Há uma graça especial sobre você. Acredita na verdade e você vai atrair poder e glória para a sua vida. Faça o que Deus mandou Jacó fazer. Olhe e veja como você quer. Chama a existência o que não existe. Ei, pensar você tem que pensar. Pensa a palavra. Falar você tem que falar. Então fale a palavra. Viver você tem que viver. Então viva em cima da verdade. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E eu repreendo o espírito do engano, da mentira. Eu repreendo esse achatamento, esse domínio demoníaco. Eu repreendo toda a força maligna que escraviza vidas. Eu repreendo agora em nome de Jesus incredulidade, negativismo, opressão, desânimo, mentiras, espírito da mentira. Eu dou uma ordem agora, deixa esta vida, todo mal, deixa essa vida. Agora, em nome de Jesus, que ela seja livre, cubra ela com teu sangue, levanta, restaura, resgata, meu Deus! Que ela viva resgate e restituição para a glória do teu nome. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e profetizo libertação, força, vida, renovo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo montões de bênçãos para esses fiéis. E onde esse programa estiver chegando, que essa vida, essa força, poder tenham tomado conta dos corações, uma fé viva, que essa pessoa seja possuída pela verdade, por uma fé viva e atraia poder. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo em todo lugar. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje, Casa Firme, este trabalho
único, poderosíssimo. Aproveite, corra para cá. Vamos adorar o Senhor. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Esteja entre nós, conta com a gente. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.